Olá, amigos do canal do nosso lar Francisco de Assis. Hoje, um ano novo, vida nova, bem-vindo 2023. Estamos dando continuidade ao projeto Evangelho Online no YouTube. Temos por claro objetivo apenas contribuir com um pouco de luz para nosso caminho, assim como é o nosso trabalho. Somos uma casa que nasceu para ser uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser seareiros do Mestre Jesus. Aprender o Evangelho praticando é bem mais leve do que apenas intelectualizando. Essa é a nossa proposta. Por isso, lhes convido a todos, venham fazer parte das nossas tarefas, aprendamos o quanto antes a usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades, contribua com o nosso serviço, com o seu serviço, doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, o seu amor. Ajude-nos a fazer o mundo um pouquinho melhor a partir de sua própria melhoria, de sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, @nosso lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas publicações, seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. Hoje abordaremos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema O Consolador Prometido, em que o Mestre promete a vinda de um Consolador, denominando o Espírito Verdade. Afirma que o mundo ainda não conhece, pois ainda não tínhamos capacidade de compreender suas lições integralmente. Antes de abordarmos o item específico, que é o item 6 do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, vamos falar um pouco sobre o Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Então vamos lá. Consta do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Por isso, muitas vezes, utilizou de alegorias e ensinou através das parábolas. Mas, na Santa Ceia, no trecho citado do Evangelho de João, afirmou que viria o Espírito de Verdade para nos guiar através da verdade. Encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade. E sabemos que ele é o responsável pela vinda da veneranda doutrina espírita, e atuou diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec e dirigindo espiritualmente sua tarefa. Há no meio espírita basicamente 3 posicionamentos sobre quem seria o Espírito de Verdade. Seria o próprio Cristo, seria João Batista, seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo. Na Revista Espírita de março de 1862, há a evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, o Sr. Jobá e o Sr. Sanson. O Sr. Jobá, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, diz: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois da multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes, sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam a calamidade do erro. Em março de 1862. O Sr. Sanson, por sua vez, diz que estava vendo o Espírito de Verdade. Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos, conforme consta dessa Revista Espírita de junho de 1862. Diante dessas valorosas informações, podemos excluir a ideia de que o Espírito de Verdade seria um grupo de espíritos, pois, na verdade, trata-se de um Espírito. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos uma das mais belas mensagens do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me o Espiritismo. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas,
Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bom espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esta mensagem também se encontra em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. E no final, uma nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. O codificador fala da elevação e das ideias constantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação da autenticidade da autoria. O conteúdo da mensagem realmente é elevado e também se percebe pelas palavras utilizadas, como por exemplo: e disse, vinde a mim todos vós que sofreis, que somente poderia ter sido ditada pelo Espírito que a assina. Dada a serenidade do assunto ora tratado, buscamos outras mensagens de autoria do Espírito de verdade, com o escopo de analisarmos o conteúdo e as palavras usadas, a fim de esclarecermos sua identidade. Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de verdade, onde ele faz referência à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, vim por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do meu Pai, disse-lhe eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Encontramos ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, outra magnífica lição do Espírito de verdade. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolado. Dessa forma, perguntamos: quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse: há muitas moradas na casa do Pai? Quem afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis? Não há dúvidas. O Espírito de verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, Erasto, agiram sob a sua inspiração direta. Agora vejamos o que diz o item 6, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho instruir e consolar. Então concentremos na instrução do Mestre Jesus. Ele é o Espírito Verdade. O consolo é consequência do entendimento das leis divinas. Quanto mais a compreendemos, mais fácil se torna o caminho e o caminhar. A luz da compreensão afasta os tons de dúvidas e reforça a fé no nosso Pai infinitamente bom e justo. A instrução se opera das mais diversas formas que o Espírito possa acessar, seja por religião, seja por grupos caritativos. Importa mesmo é que estamos reunidos em nome do Mestre Jesus. Se esse for o fim, saberemos que ele estará lá, pois essa foi sua afirmativa. 2 ou mais reunidos em meu nome, ali também estarei. Vejam que instrução e consolação andam coligadas, pois quando temos a visão geral, integral da situação, não fazemos especulações, não fuxicamos sobre a existência, apenas vemos a verdade e o poder e o porquê sofremos. Sofrer é uma maneira de desconhecimento de Deus. Os pobres deserdados. Quem são os pobres deserdados? São os humildes e pacíficos. Aqui não se está a falar de pobreza material, está sim a falar-se de quem está capacitado para receber o reino de Deus, pois os ricos, no sentido de orgulhosos, não têm mais espaço para que o reino de Deus possa ingressar em si. Humildade é chave para o ingresso na casa do Pai. Temos por obrigação ser humildes de coração. Ser como um carneiro que é manso e pacífico.
é tornar a jornada mais leve também. Quanto mais luta interna provocamos, mais tormentosa se torna a vida. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Resignar-se é demonstrar sabedoria, é compreender que temos limitações e que podemos resistir ao mal dentro de nós, construindo o bem com todas as nossas forças. O próprio Mestre está nos dando a dica: elevar nossa resignação ao patamar de nossas provas, como foi a aprovação no Jardim das Oliveiras. Promete ainda que haverão anjos para enxugar nossas lágrimas. Que proposta bela, pessoal! Vamos nos perceber capazes de enfrentar nossas dívidas e construir novos comportamentos e novas atitudes no bem. Vamos imitar os anjos que descem aos infernos para amparar. Os anjos! Os anjos não vivem no céu de asinhas, tocando harpa e comendo uvas. Não nos iludamos, anjos trabalham nos infernos, resgatando e proporcionando viabilidade para a justiça divina. Obreiros, traçai o vosso sulco. Ora, o Evangelho nos diz: fazei veredas retas, para que ao passar na mesma trilha, nem você nem seu irmão possa cair. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, como disse o Emmanuel para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. A lida diária no corpo nos conduz ao aprendizado das leis divinas. Além de prover a subsistência do corpo, nos faz aprender novos comportamentos. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Que belo parágrafo este! Por mais dores que a humanidade sofra, ela nunca está esquecida do Pai. O Pai vê todos os sofrimentos, tem remédio para todas as doenças. Nós é que ainda não temos a fé. O Espírito Verdade se coloca como o jardineiro divino, cultivando a todas as almas. As que perdem, tornam a semente. As que se perdem, tornam a semente e renascem do seio da terra para sofrer todo o processo evolutivo novamente, sujeito às variações do tempo, aos insetos, larvas e animais, a lhes consumir a carne, mas que cumpra fielmente a proposta divina. Sirva mesmo com o sacrifício de sua própria vida. Essa é uma visão do ciclo da vida no corpo. Qual a sua função? Os nossos suores e misérias se tornam nosso tesouro. O Evangelho nos ensina onde devemos colocá-los, onde a traça não possa roer e os ladrões não possam roubar. Nenhuma alma, nenhum esforço será perdido. Temos que nos esforçar desde já para aprender a amar. O mais desnudo entre nós será talvez o mais resplandecente. O Evangelho também traça a humildade como grande instrumento de aprendizagem de Deus. E conclui o texto: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou, fracos para se tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Essas foram as palavras do Espírito de Verdade em Paris, 1861. Portanto, aprendamos quanto antes qual caminho utilizaremos, o da porta larga ou da porta estreita. Em toda a nossa vida física, estamos obtendo exemplos concretos.
de qual porta devemos escolher. Experimentando a dor, compreendemos que antes abrirmos a porta estreita, que nos fornece mais instrumento de aprendizado, e com isso conhecemos mais detidamente as leis divinas. Bebamos na fonte da vida do amor. Essa é a única água que nos concede vida eterna. Afirma o Mestre que o Consolador, que o Pai enviará, ensinará todas as coisas, fazendo-nos gravar todas as lições que o Cristo há dito. O Espiritismo é o Consolador prometido. Consolar não significa extinguir as penas. Os sofrimentos não se anulam, pois é regra universal da justiça que aquele que é sujo tem a obrigação de limpar. Dessa lei não haverá perdão, não há palavras. Nas palavras crísticas da lei não passará uma vírgula. O objetivo da codificação era tornar claro o que é o Espírito, quais suas características. A consolação, meus nobres amigos, está exatamente na perspectiva da vida futura. Compreendamos bem e rápido, pois, repito, consolar não redimir a culpa, haverá dores ainda. Enquanto existir o orgulho, enquanto existir o ódio, haverá dores. A expectativa da vida futura que nos torna mais leve. E assim concluo, convidando a todos vocês, ouvintes, a construir o reino de Deus dentro de vós, por meio do Evangelho deixado pelo Mestre Jesus, compreendendo as leis divinas a partir do exercício do amor, com todas as nossas reservas de forças possíveis, pois na escola da transformação em que estamos matriculados, não nos basta apenas não fazer o mal, temos que nos dedicar a fazer o bem com todas as forças do nosso coração. Os Espíritos nos dão a dica de como fazer isso, exercitando a caridade Por isso, meus irmãos, seja caridoso em tudo que fizeres, por ação ou omissão, no pensar e no sentir. Exercite a caridade. Venha, junte-se a nós. Só falta você para nos completar. Deus é conosco, fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.